Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vlog. Esse tema lindo, que é fofíssimo do Pokémon. Eu decidi fazer ele nesse estilo assim, sentadinho, que é bem mais prático, né? E que fica uma graça, gente. Eles ficaram muito lindos. E eu vou mostrar pra vocês o que eu usei, como que eu fiz algumas diquinhas. Eu vou fazer o Ash e os Pokémons assim também pra botar nas caixinhas. O Ash, ele na verdade vai ficar agarrado no tubete. Ele é bem lindinho e eu já vou começar mostrando pra vocês as cores das massas InkWay que eu uso pra eles. E também os moldes, né? Porque são apenas 2 moldes que eu tô usando pra essa produção. Eles são bem tranquilos de fazer. Então eu tô usando as massinhas da InkWay na cor laranja, o rosa, né? No caso aqui eu tô usando o rosa, o pink, né? Só que com bastante branco. Aqui eu fiz uma mistura de verde folha com azul celeste e bastante branco pra dar esse tom do Bulbasaur, né? Tá vendo? É um tom de verde meio água assim, mas ao mesmo tempo um pouquinho mais pastel, sabe? Aqui o do Psyduck, que é o amarelo ouro. Vermelho chinês, que é para os detalhes da bola, né, e dos detalhes do chapéu do Ash. Vermelho eu sempre tinjo mais porque eu preciso para todos os temas, né, então eu tô sempre tingindo mais. O azul celeste mesmo em si, que eu coloquei um pouquinho de branco e um pouquinho do pêssego bebê para dar esse tom de azul um pouco mais fechadinho também, né. O pêssego bebê para o rostinho. E aqui eu tô usando o cappuccino com branco pra fazer a Eve, não sei se é Eve, mulher ou homem, não sei. Acho que é homem, a mulher deve ter um lacinho, acho que é isso. Nos Pokémons ela tem um lacinho pra identificar, ou é um lacinho ou uma florzinha, uma coisa assim. Então, o Eve e os outros Pokémons todos vou fazer usando a base desse meu molde aqui de canetas e apliques. E que ele já vem, né, com esse corpinho maravilhoso aqui, ó, bem fofinho. Esse corpinho é menor do que aquele meu corpinho sentado, P, tá? Então ele é bem menorzinho, você pode ver que ele é bem barrigudinho, ó, bem barrigudinho, gente, ele é muito fofinho, tá? E a parte de trás a gente deixa mais arredondadinho com um excessozinho de massa, tá bom? Então eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês o Pikachu com ele. Os demais é basicamente a mesma coisa, de tirar do molde, montar, você só vai mudar os detalhes, tá bom? Então o Pikachu é muito fofinho, gente, muito fofinho mesmo. E aí os olhinhos que eu tô usando eu mostro já pra vocês, mas eu queria mostrar o molde. Esse é o molde de combo de canetas e apliques, né? Então tem o corpinho aqui, tem as patinhas, tá vendo, ó? Tem esse detalhe aqui que dá pra ser usado na orelha do Pikachu. E os bracinhos pequenininhos eu corto metade desse aqui, e daí dá certo também. A cabeça eu uso do molde também, que é uma cabeça bem redondinha, ó, bem bacana, então dá pra vocês usarem também pra fazer. E aí, desse molde é isso. Pro Ash eu tô usando o molde Mix Lembrancinhas, porque ele já vem também com esse corpinho sentado, os bracinhos, o sapatinho. Vem com a cabecinha com o narizinho e os outros detalhes aqui da blusinha também. Só que essa cabeça, gente, se vocês quiserem aumentar ela, tá? Vocês podem trocar, tipo, não usar essa do molde e usar uma cabeça maior se você gosta do boneco cabeçudinho. Esse aqui eu fiz com esse molde mesmo, com essa mesma cabeça. A diferença é que eu usei meia bolinha de isopor de 20 milímetros aqui dentro, tá? Pra não encolher tanto a cabeça, porque ela é uma cabeça pequena. Esse molde é para fazer lembranças menores, porque foi vocês que me pediram muito para desenvolver um molde para lembrancinha que fosse menor. Porque a maioria dos corpinhos universais, né, a maioria dos personalizados hoje em dia são maiores um pouquinho, né? Então esse aqui ele fica com mais ou menos, acho que uns 7 centímetros a 8 sentadinho assim, que não é pequeno, mas que em proporção à cabeça é menorzinha, tá? Então, você pode trocar a cabeça dele por uma cabeça M, por exemplo, da minha coleção, que ele vai ficar um boneco perfeito para mini topo ou para peraí, deixa eu lembrar.
cubo de letra, sabe? Aqueles cubos de letra. Se você aumentar a cabeça dele, fica top. Fica bem legal também, tá bom? Então, pra começar a produção, é isso. Eu separei as massas, tingi tudo certinho e separei os moldes e agora a gente vai começar. Pra os olhinhos, né? Esse olhinho aqui, gente, ele é uma versão da cartela do Pokémon, da Primor Biscuit, que eu pintei com... Pintei o olhinho por cima, olha só a loucura. Pintei o olhinho por cima de preto, porque o olho da cartela era bem clarinho, tá? Então, a Primor já fez o olhinho do Ash pretinho, já tem cartela lá no site, que dá pra vocês comprarem direto já perfeitinho. E as cartelinhas dos olhinhos do Pokémon também são todos lá da Primor Biscuit. Inclusive, esse daqui é da minha coleção, não é da mesma cartela do Pokémon, nem esse aqui, que esse aqui também é do meu EP04, e nem esse aqui, que também é um outro da minha coleção, tá? Esse e esse são cartelas separadas, tá? São modelos de cartelas individuais. Agora, esses aqui, esse e esse, vem na mesma cartela, que é pra você fazer todos os personagens juntos. Inclusive, vem esse aqui também, só que vem a cartela com o olhinho mais claro. E aí, é isso, tá bom? Eu vou começar a produção. Imagina o quanto eu amo essa massinha. Eu fiz essas pecinhas ontem à noite. E eu já consigo montá-las aqui, sem elas envergarem, nem elas amassarem, porque elas já estão bem firminhas, né? Aqui é quente o clima, então rapidinho a InkWay seca. Eu sou apaixonada, mega recomendo sempre aqui pra vocês, porque realmente vale muito, muito a pena. Olha só a produção ali, tô terminando e tô fazendo essa daqui também. Então, só passando pra recomendar e dizer que o link do Mercado Livre, onde tem as massas da InkWay, tá aí nos destaques InkWay do meu Instagram, tá bom? Só confirmando aqui a informação, quando eu digo montar, é que eu consigo colocar a cabecinha já aqui no corpo sem que ele venha deformar, né? Já tá durinho. Só que por dentro o biscuit ainda demora muitos dias pra secar totalmente, né? Só que com a massa da InkWay, gente, esse processo é muito mais rápido. Eu realmente sou muito apaixonada nessa massa por conta disso. Eu não conseguiria produzir tanto se não fosse com a ajuda dessa massa, porque realmente ela me facilita a vida, né? Então, ó, ontem à noite, gente, já tá assim de uma forma que se eu pegar assim não vai deformar, né? Porque já tá bem firminho, tá bom? E aí eu tô trabalhando nesse tema aqui do Pokémon agora. E aí, o que que eu faço? Quando eu coloco as peças pra secar, a primeira vez eu deixo assim, a cabecinha deitada. No dia seguinte eu viro ela, porque ela já tá firminha, e ela vai arredondar aqui atrás e vai ficar tudo por igual, tá? Quero dar uma dica aqui pros artesãos que me seguem, de tamanhos, né? E quando eu fiz as amostras do Pokémon, eu fiz ela bem pequenininha. Eu fiz um tamanho usando aqui os meus moldes da minha coleção, tá? Que foram modelados por mim, são fabricados pela Simone Moldes e vendidos lá no site da Simone Moldes. Esse aqui que eu usei é o kit de canetas e apliques, tá? Esse combo aqui, gente, ele é muito bacana porque ele já vem com todas as cavidades necessárias pra gente fazer um monte de coisa, um monte de bichinho, um monte de caneta, um monte de aplique, em geral, tá? Então, o que que eu usei daqui? A cabeça, o corpinho, o bracinho, pro Pikachu usei essa partezinha aqui, tá? E aí, eles ficam com o tamanho, depois de bem seco mesmo, ó, até aqui mais ou menos uns 4 centímetros, tá? 4 centímetros. Com a orelha vai ficar maior um pouquinho, né? Mas vamos aqui por esse. Super bacana, super funcional, cheio de opções que dá pra você fazer com ele, caso seja uma pessoa que tá querendo iniciar no biscuit, né, que já sabe modelar, tá bom? Porque trabalhar com molde também não é fácil, né, pra quem é iniciante totalmente, pra montar peças em 3D com molde, tem que ter uma habilidade, tá, gente? Tem que ter já um domínio da massinha, você já tem que saber modelar manual. Então, não tem aquela de que, o molde sai pronto, não.
Você tem que dar seu toque pessoal em tudo que você faz. Você tem que tirar do molde, você tem que montar, você tem que pintar, você tem que fazer acabamento, arredondar algumas áreas do que você tirar. Então, o molde não faz trabalho sozinho. O molde é apenas uma ferramenta para você usar, para agilizar a produção, para padronizar o tamanho, para ficar todos iguais, esse tipo de coisa. Mas o molde não faz trabalho sozinho. Então, para essa produção que eu tô fazendo, eu quis aumentar o tamanho, né? Aumentar. Isso não significa, gente, que quem é iniciante total, que ainda não tem domínio da massa, que ainda não sabe modelar manual, não pode começar só com o molde. Pode, entendeu? Vai de pessoa para pessoa. O que eu tô querendo explicar é que, por exemplo, uma montagem de um boneco, né, em 3D com molde, para estruturar e tudo mais, um iniciante vai ter mais dificuldade. Um iniciante que não modela manual ainda, ele vai conseguir usar moldes mais simples, como de lacinhos, nesses de folhas, florzinhas, que são coisas que você coloca a massinha e tira, já sai perfeito, você não precisa mexer. Agora, um molde que precisa de montagem de peça, o iniciante ele tem que se dedicar primeiro a conhecer a massa, a saber modelar algumas coisas manuais e também começar a treinar o uso do molde se ele quer trabalhar com molde, tá? Porque também tem todo um processo de adaptação, a pessoa pega o molde ali, ela ainda vai se adaptar a usar, então é um processo. As peças, elas não têm cara de molde, porque elas são só uma ferramenta que eu uso, mas a minha arte está na minha produção, no meu jeito de fazer, no meu acabamento, nas minhas formas de montagem, de confecção, de tudo que eu tô fazendo aqui. Então, por exemplo, essa peça aqui é um pouquinho maior do que aquela que eu fiz com o molde, né, das canetas. Você olha ela é toda 3D, mesmo feita com molde, tá? Porque eu tenho todo um cuidado, um acabamento e uma prática de usar o molde já. Então, com o tempo, a pessoa vai pegando essa prática. Mas deixa eu falar, então, aqui pra vocês sobre os tamanhos, né? Falei desse. Esse aqui, eu usei 2 também da minha coleção, minha modelagem, vendido na Simone, tá? E eu usei o seguinte, o corpinho sentado G, tá bom? É o 245 o código, e o 600 a parte da cabeça, tá bom? Que também dá pra usar esse aqui no Pokémon se quiser, mas eu usei esse. Tá, vou fazer uma demonstração aqui rapidinho com vocês, como que eu faço a parte do alisamento, do acabamento, para dar um toque, para dar uma ajuda aí a vocês que compram os moldes, né, para vocês saberem usar melhor. Muito embora, gente, lá no meu canal já tem muitos vídeos, centenas de demonstrações de molde, que vocês podem assistir da minha coleção, da coleção dos outros parceiros que às vezes eu faço, tudo lá no meu canal Aulinhas da Paixão. Procura a playlist de demonstração de moldes, você vai ver tudo lá, vai aprender a usar perfeitamente os moldes que você comprar, tá? Eu uso somente os moldes da Simone, então o que vocês vão ver lá vai ser somente da Simone Moldes. Ó, eu vou, primeiro de tudo, sovar bem essa massa, tá? Alisar, deixar ela bem lisinha e colocar num formato que vai precisar da cavidade. Então, se a cavidade é mais profunda, eu faço uma ponta e vou lá pro fundo e espalho a massinha no molde, tá? Então, tô esmaçando. Ai, meu Deus. Peraí, gente, como é? Espalhar, era essa palavra que eu tava querendo. Espalha bem no molde e tira o excesso das bordas, porque são as bordinhas que fazem a marcação da sua peça. Então, coloca bem pra dentro toda a parte da massinha, tá vendo? Você pode, sim, apertar pra marcar bem o formato, mas depois você ainda coloca um pouco mais pra dentro, pra que saia perfeitinho. Feito isso, você vai pegar nas extremidades do molde, tá? E aqui, ó, e vai tirar. Ele já vai sair perfeitinho, tá? Os moldes da Simone já tem um acabamento perfeitinho, porque são modelagens manuais que a gente faz e a Simone tira a forma, tá bom? Então, antes de ser molde, foi alguém que modelou. Fui eu, foi os outros parceiros, então, tudo vem da parte manual, certo? E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai alisar essa partezinha das laterais, né? Coloco aqui na massa úmida ainda, o arame que eu uso é arame galvanizado, você compra em depósito de construção, esse é o número 18, mas pode ser o 16, que é mais grosso também. E aqui, já com a massa úmida, eu puxo um pouquinho pra fazer o pescoço. Por quê? Se eu colocar só o palito e depois encaixar a cabeça, a massa de biscuit na secagem, ela retrai, ela encolhe um pouquinho. Vai aparecer o palito e vai aparecer o arame se você não fizer esse acabamento do pescoço, tá?
Então, são detalhes que é muito importante cada pessoa praticar, cada pessoa fazer. E aí, eu corto lá no tamanho que eu quero depois encaixar a cabeça e deixo lá secando. A parte da cabeça agora, tá? Vou pegar aqui o outro molde que tem a cavidade da cabeça. Vou pegar a massinha, nesse caso do Pokémon eu não uso bola, tá? Eu uso... Da cabeça, mesma coisa, eu aliso bem essa massa antes. Tá vendo que sempre o formato, até mesmo quem não tem um molde, só em observar aqui a parte da demonstração, já pode também tentar fazer em casa sem, né? Então, ó, eu vou colocar a massinha aqui, vou deixar um excesso de massa nessa parte, vou dar uma leve achatadinha pra pegar o formato da cabeça, tá? E vou tirar, sempre alisando bem. Aí, ele já saiu assim. Eu vou pegar a mesma coisa, o rolinho, aqui eu vou ter que dar um toque a mais, porque essa partezinha aqui já sai mais marcada mesmo, porque eu dei uma apertadinha, né? E o meu segredo aqui, que eu passo tudo pra vocês, gente, vocês sabem que eu não escondo mesmo, sabe? É fazer esse movimento, ó, com a cabeça e alisar. E ela vai ficar toda por igual, toda lisinha, tá? Ó. Desse jeitinho aqui. E aí, no caso, é só colocar o olhinho ou esperar secar para depois você pintar o olhinho, né? E aí, eu pego esse olhinho aqui da minha coleção, ó, que é o EP04 tamanho PP. Eu uso essa bolinha aqui pro Pikachu, porque o olhinho do Pikachu, ele é pequeno, né? Aqui na cartelinha, por exemplo, do Pokémon que eu tô usando da Primor Biscuit, o olhinho do Pikachu é maior. É mais kawaii mesmo, tá? Aqui eu quero um pouquinho menor, então, eu vou pegar o olhinho resinado e vou colocar aonde eu quero. Colocou, vou afundar esse olhinho bem fundinho, porque aqui só tem massa, e se eu deixar ele muito raso, ele vai expulsar pra fora. Então, tem que dar uma afundadinha e dou uma alisadinha de novo, pra deixar ele secando assim. Aqui, vocês não estão enxergando ainda o Pokémon, porque não tá pronto, não tá pintado, nem nada, né? Depois disso, é só a parte da secagem, pra depois montar e finalizar como você quiser. Aqui, eu tô usando um travesseirinho de bebê, ou uma espuminha que seja reta, bem retinha, com um tecidinho plano por cima. Eu deixo ele secando, a cabeça deitada no primeiro dia assim, e o corpinho assim. No dia seguinte, né, eu viro essa cabeça pra deixar ela secando assim, ou já coloco na cavidade aqui do corpinho, se o corpinho já tiver seco, eu coloco pra não deformar, e aí ela vai secar essa parte de trás e arredondar, como vocês viram aqui, né? Então, ele tá todo 3Dzinho, você não vê nada achatado, né? E ele fica perfeito. Depois que secar tudo, você coloca os outros detalhes e pinta o seu bonequinho. Tá bom? Esse daqui, gente, só pra ver a questão do tamanho que eu não tinha mostrado. Deixa eu pegar minha reguinha pra vocês verem. Perdi a régua. Peraí. Esse aqui, desse aqui, que eu fiz com esses dois moldes, fica com mais ou menos uns 5,5. Não é pequeno, tá? Porque em proporção, ele acaba ficando bem vantajoso. Ó a diferença desse aqui, que tem 4... né? 4,5 para os 5,5. Não é só na altura, é na proporção. Então, esse aqui dá certinho para personalizados, caixinhas, né, de luxo. E esse aqui também dá para caixinhas menores, tá? Então, depende aí do gosto do cliente, do orçamento do cliente. Então, tem dois padrões de tamanho aqui. E aí, esse daqui eu fiz com esses dois moldes que eu já mostrei para vocês, tá bom? E o outro pequenininho com combo de canetas. Só uma etapa aqui, ó, que eu preciso passar para vocês também, que é muito importante, é o seguinte, vocês viram que tá tudo arredondado, né? Mas o biscuit na secagem, ele precisa de espaço para saída de ar também, porque senão ele vai começar a estufar e soltar esses olhinhos, enfim. Então, o que que eu faço? Eu já marco aqui, ó, enquanto tá úmido, e já faço o furinho do pescoço, tá bom? Não esqueçam essa etapa aqui, eu acabei pulando devido à correria aqui. Mas, ó, eu faço assim, tá bom? E aí, eu deixo secando. Aí, sim, no dia seguinte, ou daqui uns 2 dias, mais ou menos, quando você notar que já tá firme o cabeça e o corpo separado, aí você vai unir, né? Você vai colocar a orelha. No caso aqui da orelha, você pode colocar só a partezinha de trás já colada aqui, ó.
e já deixar na posição secando, tá? Faz o alisamento aqui já na hora, já deixa ele secando, prendendo ela por trás. E aí dá super certo. E aí, também fui fazendo um pouco mais de apliques, né, no teminha, só que pequenininho, usando o molde menor, pra colocar lá no meu site e deixar pronta a entrega nesse padrão de aplique de laço. Esse aqui fica com mais ou menos uns 4 centímetros, gente, fica bem fofinho, né, bem levinho pra aplique de lápis, ponteira, dá pra fazer detalhezinhos na decoração, né, tipo, fechar um saquinho com uma medalhinha dessa aqui, ou com o próprio Pokémon pequenininho, né? Fica bem lindo. Esse daqui eu fiz com o cortador da Stampicri, que tem esse formatinho da carinha do Pikachu. Comprei lá na Fabi Rodrigues. E aí, tava terminando, né? Na verdade, terminei, faltam só alguns detalhes dessa produção. Vou colar aqui, né? As caixinhas, as cabecinhas nas caixinhas, pra colar no plástico. Sempre eu uso a T6000, tá, gente? Da Tech Bond. Ó. É a minha cola padrão pra colar as peças no topo de bolo, do topo de bolo, as peças na caixinha acrílica, as peças na latinha ou na latinha de plástico, né? Eu dou uma arranhadinha ali, coloco um pouquinho da T6000, passo nas duas partes, tiro, deixo ela evaporar um pouquinho, depois colo de novo lá quando ficar um gelzinho. Pronto, deixa 24 horas paradinho, vai ficar tudo colado. E aí eu fiz também o Ash, né, no tubete. E aí eu vou mostrar pra vocês, então, o que eu usei pro Ash. Pro Ash eu usei esse molde aqui, que é o molde Mix Lembrancinhas da minha coleção, tá bom? Ele já vem com a cabeça, partezinhas do corpo, vem o shortinho, né, da calça sentada aqui, as manguinhas, sapatinho, tudo mais. Então, ele foi bem tranquilo de montar. A diferença foi que eu fiz aqui a boquinha dele aberta, tá vendo? Não sei se vocês vão enxergar, ó. Eu marquei com o pincel modelador 105 a boquinha, ensinei isso aqui lá no meu Instagram. E aí, gente, depois eu só pintei, né? Enxertei massinha, deixei secar, pintei, fiz o sombreamento. Isso aqui eu fiz de lápis, ó. Isso aqui da bochechinha dele fiz de lápis. Os olhinhos resinados são da minha coleção, tá? Lá vendidos pela Primor Biscuit, mostro já a cartela pra vocês. E aí eu fiz eles assim, ó, tá vendo? Ó, na base de graminha da minha coleção também. E a mesma coisa, eu colei eles aqui, né? Só que dessa vez eu colei com o bracinho úmido e um pouquinho de cola instantânea, tá bom? Quando eu quero colar direto no acrílico, já pra deixar na posição, eu colo com um pinguinho de cola instantânea e a mãozinha dá uma apertadinha aqui, tá bom? Com a massa úmida. A T6000, ela é para ser usada depois que a massa já tá seca, não dá para usar molhada.
Então, essas peças aqui que estão soltas e estão secas, eu vou colar com a T6000. Esse bracinho aqui que eu precisei colar úmido foi com pinguinho de instantâneo. E aí tem que ser um pinguinho mesmo, pra não ficar esbranquiçado, né? Vocês notam que aqui embaixo não tem jeito, fica um pouquinho, porque eu coloquei um pouquinho da instantânea. Mas se vocês passarem uma lixinha, ó, ela vai sair, tá? É só passar uma lixinha de unha aqui bem de leve e ele vai sair. Ou aquela esponjinha da Tec Bond, aquela esponja branquinha, né? Sai super certinho, ó. Aí eu fiz aqui os pokémons pra caixinha. Inclusive, dei a sugestão pra cliente de usar aqui o adesivo na frente, né? E o restante deixar aberto pra poder ver as jujubas que ela vai colocar. Então, vai ficar bem fofo. E aí, ainda vou pintar aqui as manchinhas dele, ainda vou fazer os detalhes aqui do chapéu. Mas já tá tudo pronto, né? Então, ficaram lindos. Esses daqui ficaram com quase 7 centímetros. Esse aqui ficou maior um pouquinho por causa da orelha, né? Mas esse aqui ficou sentadinho, mais ou menos uns 6 a 7 centímetros. Que é um padrão bacana pra caixinha acrílica, né? Pra esses bonequinhos aqui, eu usei a misturinha de 2 moldes meus também. Eu usei o corpinho sentado G, que é o código 144... Aliás, eu usei pro corpinho de todos, tá? Porque eu criei esse padrãozinho dele sentado assim pra mim, fica mais prático de fazer, né? E fica bem fofo, né, gente? Fica muito fofo. E aí, eu fiz ele com sentadinho, né? O corpinho sentado G, que é o código 245. E a cabecinha é do código 600, né? Que é o do meu bichinho universal. Então, usei a cabeça desse com o corpinho sentado. Por exemplo, o Bulbasauro, se você quisesse fazer ele naquele formato 4 patas, também dava pra usar esse aqui. Mas eu quis fazer todo padrão assim mesmo, bem cut, né? Bem fofinho. As bases, né? A base de pedra da minha coleção também. Essa daqui é a base de grama oval, que eu usei ali naqueles. Ah, e eu não falei, gente, mas esse molde aqui é um molde muito antigo da minha coleção, que eu fiz na época, né, pra fazer chaveiro mesmo. E aí, eu fiz o aplix com ele, ó. Claro que aqui, né, mais a base mesmo da cabeça, os detalhezinhos aqui do chapéu e uns detalhezinhos aqui do cabelo, pra você ir colocando um a um. Mas esse aqui, ele deu mais trabalho, porque ele não é feito com essa parte do molde muito, não. Então, eu fiz um acabamento aqui que eu tive que alisar, né, e tudo, passar por cima aqui. Foi mais trabalhoso, mas deu certo. E aí, a menininha toda com molde, o Ash também deu pra fazer com molde. A diferença é que dessa vez eu não usei a parte do chapéu do molde. Eu fiz ela um pouquinho menor, eu fiz manual mesmo. Então, eu fiz uma adaptação. Usei mais a parte do rosto mesmo e esses detalhes aqui do cabelo, tá? É um moldezinho bem antigo da minha coleção. E pra finalizar, né, ela me pediu a vela, ela não queria o topo com o boneco. E, gente, ficou muito linda essa vela, olha isso. Muito, muito linda. Deixa eu botar pra cá que dá pra ver melhor. Olha que linda que ficou, né? Todo com apliquezinho. Essas letrinhas são do cortador de letras da Blue Star. Deixa eu até pegar ali pra mostrar. Ó, não é molde, tá? É cortador. Então, eu usei esse cortador aqui de 2 centímetros da Blue Star pra fazer o nome do Lucas. E a vela, né, eu fiz em 2 cores, ficou perfeitinha. E fiz os bichinhos todos com os apliques. Gente, ficou muito legal mesmo, né? Então, aqui esse molde que é o Poké Paixão, ele vem todos os bichinhos aqui pra você fazer os principais, né? Dá pra fazer, esse aqui é um corpinho universal. E aí, você faz todos os bichinhos, tem a Pokébola e tal. Que são esses aqui que eu fiz aqui pra vocês verem, ó. Tá? Pokébola, o Pikachu, faz todos eles, gente. É muito, muito fofinho. Esse aqui eu fiz a manual, né? Fiz manual, porque aqui no molde eu tinha feito o modelinho dele, que é a evolução, né? Mas eu queria o redondinho mesmo, então fiz o redondinho aqui. Ficou muito fofinho, né, gente? Então essa produção ficou muito top. Eu amei fazer. Deixa eu mostrar pra vocês agora os olhinhos que eu usei também. Ó, os olhinhos do Ash é esse aqui, ó. É o EP015, tamanho P. Eu usei todos os marronzinhos que tinha, né? E usei alguns verdes também pra menininha lá, da latinha. Então, é esse código aqui, vendido lá na primorbiscuit.com.br, que é a minha parceira dos olhinhos, tá? Os do Pokémon, foi essa cartela aqui, ó. MC0355, tamanho P. Eu usei tanto nos grandes
quanto nos pequenos. E vocês veem que combina muito com um e com o outro. Não precisa comprar 2 tamanhos, não. Porque ele combina muito, né? Fica bem fofinho aqui também no aplique pequeno. Ainda vou ter que colar ali. E aí, só que pro Pikachu, eu não uso esse que vem aqui, porque esse aqui é muito grandão, né? Então, pro Pikachu, eu uso esse meu aqui, que é o EP04, tamanho PP. Aí, eu uso esse daqui, que aí fica bem padrãozinho, bem ideal, tá vendo? E esse aqui é da minha coleção também, vendido lá no site da Primor, é o EP04, tamanho PP. Ele, gente, dá pra usar nos temas do bosque, dá pra usar em temas de noivinho, se você quiser usar só o pontinho aqui, dá pra usar um monte de coisa. Ele é um olhinho super coringa, tá? Amo. E o único que é diferente de todos esses aqui do Pokémon é o do Tinglypuff, né? Que eu usei esse daqui, ó. Que é o EP011, tamanho P, tá bom? Mas todos eles ficaram, gente, maravilhosos. Olha que coisa linda. Ainda vou pintar aqui atrás, aqui o detalhezinho do Pikachu, ainda vou pintar. Aqui o Buba. Fofinho também vou pintar. Olha, gente, muito bonitinho. Eu amei fazer eles assim sentadinhos. Eu acho que fica mais prático, fica mais fofo. Olha esse Squirtle, né? Muito, muito lindo. O Charmander. Olha que bonitinho, gente. Eu achei legal que eu recebi o feedback de uma criança dizendo que os Pokémon tinham ficado muito bom, tinha ficado muito lindo, muito legal. Foi o filho da Evelyn, beijo, lindão. E ele olhou os Pokémon e falou no Instagram da mãe dele. Ó, esse aqui é meu preferido, gente, sempre foi, sempre vai ser. É ele e o Bulbasaur, são os meus preferidos. É o Psyduck, né, ficou muito fofinho também. Muito lindo esse patinho. E aí é isso, gente. Ficou assim, tá? E algumas coisas que eu também tô fazendo paralelo aqui. Eu tive que dar uma pausa aqui nos trabalhos devido à construção que eu tô fazendo aqui em casa. Não é uma construção, né? Na verdade é uma reforma que a gente tava planejando há muito tempo. Só que, gente, revira a casa inteira. Então, quem já fez sabe. A gente derrubou parede, sujou tudo na casa, mudou tudo de lugar. Então, por isso que não tá tendo muito vídeo aqui na área gratuita do canal. Mas na área de membros a gente tá tendo live toda quarta-feira no tema de Natal, tá bom? Inclusive, essa quarta-feira agora a gente aprendeu a fazer essa caneca linda lá na área de membros, tá? E a gente vai finalizar ela na segunda-feira, então dá tempo, quem quiser entrar é só clicar aí no botão Seja Membros e fazer parte da constelação. É uma assinatura mensal, num valor bem simbólico, para você ter acesso a muitas aulas que não vêm para a parte gratuita, tá? São aulas exclusivas e totalmente manuais. Mas voltando aqui pro vlog, rapidinho eu vou mostrar para vocês tudo que eu fiz e que eu usei essa semana. Porque muita gente me pede, né, os vlogs, gente, eu não tô conseguindo gravar por causa disso, porque é muita coisa pra resolver dentro da casa nesse período, então tá tudo bem conturbado e tem que ficar tirando poeira direto, enfim, vocês já sabem. Então, pra quem não sabe, eu uso as massas da Intuit, que são pra mim as melhores massas do mercado atualmente. São as massas que realmente, assim, gente, é macia, tem um acabamento perfeito, ela é maravilhosa na hora de você fazer junções, ela seca rápido, sabe? Eu não tenho, de fato, nenhuma reclamação com relação à Inkway. Ela é uma massa que eu recomendo super. E aí, ó, aí fiz o rosa, né? Os óculos de metal, como eu sempre faço, eu mesmo faço os óculos com arame, né? Arame de alumínio. Arame pra artesanato, pra meia de seda, tem várias cores desse arame. Eu sempre uso o douradinho, que eu acho que fica bem lindo. A plaquinha. Esse pote, ó, que lindo, que eu ensinei vocês aqui no canal. Foi a aulinha da semana, né? Da segunda-feira, do especial da Simone Moldes. Eu fiz esse pote com vocês. E aí, fora Natal, eu fui fazendo algumas outras coisas paralelas também. Antes eu tava trabalhando o Pokémon. Pra quem acompanhou, né, lá pelo Instagram, se você não me segue, segue lá, Arte Paixão Biscuit. Eu tava trabalhando Pokémon, já entreguei a encomenda da cliente, só que eu fiz a mais e depois eu vou cadastrar lá no meu site. Então, assim, eu vou ter algumas peças à pronta entrega do Pokémon em breve lá no meu site também. São lindos, eu amo fazer esse tema. E eu tava ainda pra finalizar alguns apliques, algumas coisinhas. E, vou mostrar pra vocês também o que eu usei de tudo aqui que eu vou mostrar, tá bom?
Então, vamos começar pelos de Natal, que é o que eu tô realmente finalizando. Eu coloquei já os moldes tudo aqui pra vocês verem. Eu fiz várias misturinhas, então vou falar dos olhinhos, de tudo, tá bom? Começando então aqui pelo Ginger, né, de novo. Eu usei o corpinho sentado e a cabeça do 600, então a misturinha foi o corpinho sentado da minha coleção, que ele é um molde universal para fazer todo tipo de lembrancinha. Nesse caso do Ginger eu usei o G, tá? Com a cabeça do 600, tá? Então esse aqui, que é o 244, se eu não me engano, com a cabeça do 600. Essa junção aqui é a mesma que eu faço os pokémons, a mesma, tá? Então eu faço o corpinho e a cabeça de todos os pokémons aqui, todos eles, gente. Eu só coloco os detalhes de mãozinha, né, os detalhes do rabinho, os bracinhos aqui no caso, as orelhas, tudo isso eu coloco manual, mas a base dos bonecos é essa. Então, são dois moldes que pra trabalhar juntos, eles são perfeitos. E aí, esse molde aqui, ele tem um corpinho que é também universal. Esse corpinho eu usei na rena, tá vendo? Ele fica com um corpinho assim, ó. Pra você colocar de 4 patinhas assim. E a cabeça eu fiz com a mesma medida do molde, só que modelei ela mais compridinha. Então, modelei manual, tá? E aí ficou a reninha assim. Muito, muito fofo. No caso do nosso soldadinho de chumbo, eu usei a estrutura do corpo dele, toda o molde de heróis, tá? Então, ele é um molde que fica bem grandinho. Ele é tanto pra fazer heróis quanto qualquer bonequinho nesse sentido. Ele fica com mais ou menos 10 centímetros, é uma peça grandinha. E aí, eu usei o kit heróis. Pra quem nunca viu o kit heróis, ele é assim, ó. Ele vem com essa cabeça grandinha. Vem os detalhes dos heróis, todos aqui. E vem aqui, ó, corpinho, botinha, tá? Bracinho com luva. Então, ele é muito legal. Eu usei a parte do corpo com a botinha pra fazer a estrutura. E depois eu vim, né, cobrindo, vestindo com essa parte azul e colocando os detalhes neles todos aqui. O chapéu também é manual e tudo mais. Então, eu usei com base o de heróis. Eu vou deixar listado os códigos todos na descrição. E aí, fiz esse aqui. Esse daqui, gente, ó, eu vou levantar assim que as minhas costas tá doendo. Esse daqui, eu usei pro corpinho, tá? Pro corpinho dele, esse molde aqui, ó. Que, pra quem tá iniciando no biscuit, é um molde bacana também pra lembrancinhas, tá? Que chama Mix Lembrancinhas. Ele vem calça, um corpinho em pé, sapatinho, bracinho. Vem aqui o cone da blusa, o cone da saia, uma cabecinha pequena com narizinho. Ele é pra lembrancinhas menores, tá? Então, padrão de lembrancinha pra quem gosta de fazer lembrancinha menor, tipo 7 centímetros. Só que dá pra você usar o corpo dele com outras cabeças e fazer ele também um pouco maior. Então, o que que eu fiz? Eu usei a base do corpinho mesmo, da calça, do sapatinho e a estrutura do busto pra fazer o corpo. E esse rostinho que tem bochechinha assim, bem marcadinha, eu usei do molde da Selminha de anões, que foi o que eu usei no Papai Noel. Entendem? Então, faço sempre essas misturinhas. Mas você pode usar com qualquer cabeça P, que vai combinar supermente. Supermente, nunca vi essa palavra. Aí, por exemplo, boneco de neve, não tem segredo, fiz manual mesmo, 2 bolinhas aí, tá? Eu usei bola 35 e bola 25 na cabeça. Então, é só isso, e depois você faz todo o restante. E os Papai Noéis, como eu falei, eu usei aqui pra esse o Itmalia M pro corpinho, que é o corpinho do Pierre, tá? Com a cabecinha do molde de anões da Selminha. Deixa eu pegar o do Pierre pra vocês verem aqui. Ó, gente, esse aqui, tá? Ele é um corpinho bem bacana também. O M, ele vem com a cabeça ainda, é essa parte do corpo mais uma cabeçona. Só que eu não uso a cabeça porque ela é muito grande. Então, eu usei o corpinho com a cabeça do molde do kit anões da Selminha. O kit anões da Selminha é pra fazer os 7 anões mesmo da Branca de Neve. Mas, gente, esses rostinhos aqui são a coisa mais maravilhosa. Porque dá pra usar no Papai Noel, dá pra usar pra fazer velhinho, né? Dá pra usar pra fazer o ajudante de Papai Noel, que eu fiz bem bochechudinho. Então, é um molde muito top. Ele já vem com todas as marcações dos anões, tá vendo, ó?
o zangado, o feliz ou o mestre, não sei. E aqui os outros universais, né? Então ele é um molde muito bacana mesmo. Deixa eu ver se eu tenho um modelinho aqui, que eu tirei, ó. Ele já sai com essa boquinha assim, ó. Depois você coloca só o narizinho. Esse aqui, essa cavidade aqui que eu usei, tá? E ele já vem com os detalhes, por exemplo, de barba, que facilita demais pra fazer Papai Noel. Então esse ano eu tô usando ele por isso. Porque já tem a parte do detalhe de 2 modelos de barba aqui, ó. Tá? Tem o detalhe do cinto. Aí ele vem também com essa parte aqui que tem o detalhe da manga, né? Tem o sapatinho, tem a calça e as blusas. Então eu usei o sapatinho com a calça e essa blusa aqui. E a partezinha da manga pra esse aqui, ó. Olha que corpinho mais fofo, gente. Olha aí, ó. Olha essa barriga de lado. Olha isso. Coisa mais fofa. Ó, sapatinho, como se fosse um sapatinho de pantufa, né? E, gente, olha, eu só colei o corpinho no outro, botei o cinto aqui pra fazer a divisão. Ficou muito lindo, gente. Olha isso, gente. Olha a perfeição dessa peça, né? Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Deixa eu até tirar um print aqui, ó, que eu vou botar na capa. Pronto. Aí, essa plaquinha do Ho Ho Ho, eu faço com as plaquinhas da Rose. Como aqui tá muito bagunçado, eu não faço ideia onde eu coloquei a plaquinha, gente. Mas eu vou... Ah, tá aqui, ó. É essa daqui, ó. Ho Ho Ho, tá? Mas tem Boas Festas, tem Natal, amigo oculta, tá? Então, é bem bacana essa texturinha aqui. O código dela é Laços 021. Eu tenho um link direto para vocês comprarem as texturas, tá? Não é o mesmo site dos moldes, mas eu vou deixar aí na descrição o link para vocês, tá bom? As texturas andam junto aqui em tudo que eu faço, gente, sempre. E teve lançamento lá na Fofuras da Rose dessa daqui. Essa é maravilhosa. Olha essa textura, gente. Olha isso. Dá pra você usar cada parte dessa aqui pra fazer o que você quiser, né? Então, ela dá pra usar pra Natal, dá pra usar pra tema da Moana, tema de safari, tema do Rei Leão. É um estilo tribal, assim, bem lindo, né? E aí, vocês vão notar, ó, que eu usei nos gorros essa textura. E aí, cada gorro fica com uma parte da textura diferente, tá vendo? É muito, muito lindo, olha isso. Ó, aqui. Aí, por exemplo, aqui no cachecol dele também, ó, eu usei essa textura. Olha isso, gente, ó, pra fazer blusinha de tricô, sabe? Fica muito, muito lindo. Aqui, ó, já é outro modelinho na mesma, deixa eu ver se foca, na mesma textura. Aqui, ó, no gorro. Então, é uma textura que eu posso usar de várias maneiras. Ela é maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. E tá lá no site da Rose, tá bom? Vou deixar o link do site dela pra vocês aí na descrição. E aí tem outras de Natal aqui, ó, que eu também gosto muito, né? Por exemplo, essa daqui, ó, Natal de Esperança, Natal de Perdão, Natal de Paz, Gratidão, Amor e Respeito, que é essa daqui. Essa daqui tem um número, deixa eu ver, tem. É, ó, Kit Natal 2. E tem umas outras também que dá pra fazer o que você quiser, né? Bases, tags de pote, enfim, que eu gosto bastante. Essa daqui é a de floquinho de neve, é a 0,87. Essas são de Natal, tá? As 124, que é essa daqui, ó, bem linda. A de tricô mesmo, ó, tricô. Não tem código aqui? Ah, tem. 063. E essa daqui também que eu acho linda. Linda, linda, linda. Que é de xadrez, tá? Não botei código dela, mas se pesquisando por xadrez, vocês encontram. E outra coisa que eu gosto muito da Rose é os stencils. Deixa eu pegar um ali, ó. Esse aqui é um stencil de xadrez. Qual a diferença do stencil de xadrez, tá? Pra, por exemplo, a textura. A textura você passa, ela vai marcar e você pode passar o pozinho por cima pra dar aquele destaque simples, né? No caso do xadrez, em stencil, eu uso pra pintar de fato já o desenho na massa. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo esse detalhinho dourado do cachecol? Foi com stencil. Olha que lindo, gente. Perfeição. E aí, pra esse pozinho aqui, pra esse detalhe do... Peraí.
Pra esse detalhe aí, eu usei os pós da Saramanil, né, ó. Usei aqui o dourado brilhante, não tá focando. Foca. Usei o dourado brilhante, o pó brilhante da linha da Saramanil. Eu só uso os pozinhos da Saramanil, pra mim são os melhores do mercado também. Uso o amarelo camaleão também, que ele é um amarelo mais suave, que foi esse que eu usei nos gorrinhos. E aqui o Coral Blush, é os que não saem da minha mesa, esses três. E o Pérola de Metais também. Coral Blush, ó, pra sombrear as bochechinhas dos bonequinhos, tá vendo? Então, por exemplo, ó, essa reninha aqui bem sutil, ó, esse blush maravilhoso com ele, tá? E aí, o que mais aqui que eu posso falar de moldes pra vocês? Ah, eu usei também da Fê, ó, da coleção da Fê, os bigodinhos, porque assim, no dos anões não tem bigode, né? Os anões não tem bigode, mas como eu usei eles pra Papai Noel, eu complementei com esse da Fê, que ele é maravilhoso, gente. Tamanho certinho pra colocar nas lembrancinhas, nos topos de bolo. Eu usei esse bigodinho aqui em todos os Papai Noéis, ó. Ficou muito lindo, né? Esse aqui é da coleção da Fê, todos lá no site da Simone Moldes. E aí, por exemplo, a cabeça, né? P aqui você pode usar tanto pro menininho, ou pode usar o do molde mesmo. Aqui foi o do Hugo que eu usei de letrinhas, né? O alfabeto de alfabeto Caltrin, que chama, gente, olha esse molde, que perfeição de letras, maravilhoso. Foi o que eu usei aqui nas letrinhas. Joy significa alegria, né? Aí você pode escrever paz, pode escrever fé, ficou bem lindo, né? Então, foi isso. E de colas, né, sempre Tech Bond aqui comigo, PVA sempre, sempre, sempre. E a de silicone. Por que que a de silicone? A de silicone ou a T6000, que é essa aqui, são as que eu uso pra colar os óculos, tá? Pra colar os óculos dos Papai Noéis. Inclusive, esse aqui, ó, eu vou fazer ainda, né? Vou fazer ainda os porta-guardanapos com esse molde, tá? Com esse... Ah, esse molde aqui é da Selminha, gente, ó. Rostinho de Papai Noel. Lindo demais, tá? Então, também eu vou fazer ainda essa produção aqui. E os floquinhos de neve são de EVA. Ó, eu faço de EVA, eu compro lá na Artes Apliques. Até hoje, eu tenho uns aqui, da época que eu fui parceira dela. E os floquinhos de EVA, fica a coisa mais linda. Mas se você não tiver, também pode cortar com um cortador, ou usar um molde, né? Pra fazer os floquinhos e passar o pozinho. Então, ficou isso. Aí, eu uso as ferramentas da Blue Star sempre, 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 né? Pra todas as junções, todas as marcações. Inclusive, se você não tiver... texturas, vocês podem usar os marcadores da Blue Star, que também são lindos, ó, esse aqui pra Natal é lindo. A Blue Star tem outros de Natal também bem lindos, deixa eu olhar aqui. Ai, gente, a bagunça que tá aqui a casa, eu não vou encontrar os outros desses aqui. Mas tem vários de Natal também, tá? No site da Simone Moldes tem também Blue Star. E aí, os últimos lançamentos da Blue Star foram essas tags, né? Esses carimbos, ó, Feliz Natal, que lindo. Muito, muito lindo mesmo. Eu fiz demonstração deles aqui, ó. Então, são lindos pra colocar no pote, pra fazer imã, pra fazer enfeite de árvore. E até PG, né? Que é porta-guardanapo, pra fazer com eles também. São tags lindas, ó. Lindas, 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 lindas. Dá pra você fazer, por exemplo, a tag, né? E colocar a cabecinha do Papai Noel junto, fazer enfeite de árvore, fazer porta-guardanapo, decorar xícara. Gente, decorar caneca com essas tags aqui fica a coisa mais linda também. Pote, enfim. Tá? Blue Star arrasa sempre. E essas são os carimbos. Provavelmente já tem na Simone Moldes. Pra finalizar aqui, ó, eu usei os olhinhos da Primor Biscuit, que é o EP09 tamanho P da minha coleção, tem várias cores. Aí eu peço sempre pra Primor fazer cartelinha do azul pra mim, porque eu uso bastante, né, no fim do ano. Então ela faz também, se você colocar na observação lá, eu quero a cartela toda azul, ou toda marrom, ou toda preta, enfim, ela faz. Aí nesse aqui eu usei o castanho mesmo. O olhinho do boneco de neve, eu usei esse daqui que eu acho lindo, que é o MC051, também combina pra Papai Noel, ele é bem lindo, fica bem meiguinho. E esse daqui pra Rena e pro Ginger, ó, EP04 tamanho PP, tá? Que eu usei tanto pra eles dois ali, quanto naquele pote lá que eu fiz pra vocês, ó.
tá bom? E aí eu vinha mostrando também a minha produção lá no Instagram das corujinhas para tema do Dia dos Professores. Então, primeiro eu mostrei esse moldezinho aqui de coruja, que eu fiz várias corujinhas, inclusive esses olhinhos de coruja aqui, todos são lá da Primor Biscuit também, a parceira dos olhinhos. Ó, são vários modelinhos de coruja, de olhinho de coruja. E tá passando um carro bem zoadento na rua. Ó, gente, como é linda essas corujas, ó. Bem simples de fazer. E essas aqui que são meu xodózinho, que é feito com esse molde top, que é o Multi-Aplix. Gente, é um Multi-Aplix maravilhoso. E eu fiz várias professorinhas e professorinhos. Dá pra usar no clipe, ó. Tem mais ou menos 2,5 centímetros. O óculos também fiz com minha técnicazinha do arame. E olha, gente, que coisa mais fofinha, né? Coloquei um palitinho de dente pra fazer o imã aqui, ó, da lousa com ele. Então, é uma ideia bem bacana e rápida de fazer, né? Aí aqui a gente escreve ou cola, né, uma frasezinha pro professor, tá bom? E aí eu fiz com esse molde aqui, gente, que ele tem as cavidades mais lindas desse mundo. bem miudinhas mesmo. Ó, pinguinzinho, gingerzinho, a reninha, o Groot, o Groot árvore de Natal, e um sapinho aqui também, que tem gente que gosta muito do Keroppi, né? E aí eu fiz todos com um moldezinho Multi-Aplix. E o bacana, ó, é porque dá pra vocês usarem esses apliques em bolinhas de Natal, pra vocês fazerem aquelas bolinhas, aqueles globos decorados, né? Tô segurando só com uma mão aqui, mas só pra vocês terem uma ideia que dá pra colocar nessas de 6, né? E fazer um cenáriozinho, fica super bonitinho, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Aqui são as plaquinhas também, ó. Ó, vou terminar e volto nas coisas, né? Essa aqui também é da Rose, gente. Olha que linda essa placa. Aqui tem um vídeo chamado Tags, que eu ensino a fazer esse sombreamento nas texturas. É lindo demais, tá? As plaquinhas do Papai Noel, ó. Ah, gente, e pra lembrar pra vocês que também lá no meu Instagram, eu não trouxe pro canal. Lá no meu Instagram tem a aula desse Snoopy, tá? É um videozinho rápido, mas pra vocês terem uma ideia de como que faz. E ele é um pote. Ai, que bonitinho, olha. Ele é um pote. Então, se você quiser ver, corre lá no meu Instagram, Arte Paixão Biscuit, pra você ver como que eu fiz esse Snoopy lindo, tá? Quando passar aqui toda a reforma e tudo mais, talvez eu consiga editar o vídeo e trazer o passo a passo com mais calma, mas lá no meu Instagram já tá. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo pra vocês e vamos que vamos. Minha reforma aqui ainda vai demorar um pouquinho pra terminar, mas é isso. Em breve eu volto. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz de Deus encontre morada no coração de cada um, já no comecinho desse devocional. A palavra da semana tá lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 23, que diz assim, ó: o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. O texto, né, que a gente vai ler aqui, né, o devocional de hoje, na verdade, ele fala sobre as regras, a importância das regras na vida do ser humano. E começa com um trechinho aqui também de uma frase que diz assim, ó: os regulamentos assemelham-se aos ritos de religião, que parecem absurdos, mas moldam os homens. Então, a importância das regras na vida do ser humano é muito importante. Há quem diga, né, que vive sem regras. Eu quero viver a minha vida e ninguém manda em mim e eu não sigo regra nenhuma, eu sigo minha própria consciência. Mas é impossível você viver numa sociedade sem que existam regras, porque as regras, elas nos protegem de muitas coisas. Elas nos protegem principalmente de nos destruir, né? De nos autodestruir. Então, é por isso que existem regras, é por isso que existem leis, é por isso que existem coisas que guardam a nossa liberdade, guardam a nossa opção, né? De exercer a nossa fé, de exercer aquilo que nós pensamos. Então, é importante a questão das regras. Então, diz assim o devocional: pode ser, né, que algumas regras sejam absurdas, isso é verdade, existem regras que não faz sentido nenhum, mas a maioria das regras ela é boa,
E sabendo disso, né, quando a gente, por exemplo, está dirigindo, se não tiver uma placa de sinalização ali, ou se não tiver em algum momento de cruzamento, de rodovia, os sinais não estiverem ali, tiver com defeito, a gente corre um risco enorme de acidente. Então, existem regras e para cada situação as regras são necessárias. São regras diferentes para cada situação, né? Mas não deixam de ser regras. E elas cuidam dessa parte da nossa segurança. Então, como eu falei, as regras que hoje ainda temos no mundo e que muitos, infelizmente, querem abolir, são regras que protegem a nossa segurança, que protegem o ser humano de não se acabar, né? Protegem o ser humano de não avançar no direito do próximo. São regras que muitas vezes nos protegem da nossa própria autodestruição. Então, as regras, elas são necessárias. Apesar disso, né, quase sempre dizemos que não gostamos de regras. Por mais que a gente saiba que as regras são necessárias, às vezes a gente não quer seguir as regras. É do ser humano ser rebelde. Desde que ele caiu, desde que ele, né, pecou, o ser humano, a tendência dele é errar, a tendência dele é pecar, a tendência dele é não cumprir as regras. Mas Deus nos ajuda nisso, né? E pode ser que o nosso corpo não as queira, pode ser que a nossa preguiça não deseje, pode ser que o nosso egoísmo não as aprecie, pode ser que o nosso individualismo não a reconheça, né? Mas maturidade é saber que existem regras a serem seguidas. Maturidade é entender que sem normas é insuportável a vida em comum. Na família, no grupo, na escola, na empresa, né? No lazer, no jogo, na reunião, no voluntariado, tudo tem regra, gente. Tudo é necessário de regras. Já pensou se não existissem regras dentro de um lar, por exemplo? Seu filho tem que ir para a escola, tem que estudar. Ele tem que acordar naquele horário, é uma regra que ele tem que acordar naquele horário, se arrumar e ir para o colégio. Mas já pensou se não existisse esse tipo de regra? A criança não quisesse ir para o colégio e simplesmente não ia, né? Ou se não existissem regras de respeito entre o esposo e a esposa. Quantos lares são destruídos, quantas famílias são bagunçadas e destroçadas pela falta de disciplina e de regra dentro do lar. Cada um tem seu lugar. Ninguém é melhor do que ninguém, mas cada um tem o seu lugar, cada um tem suas regras para cumprir. Os seus direitos e os seus deveres. Então, se não tem, aquilo vira uma bagunça, né? Então, é necessário as regras. E é necessário ainda mais a maturidade para entender isso. Porque quando nós temos maturidade para entender que existem regras a serem seguidas e nós seguimos as regras pela maturidade que nós temos, aquilo não vira um peso para nós. Aquilo se torna, na verdade, uma proteção, né? Então, no grupo da escola, na empresa principalmente, se eu não coloco as minhas próprias regras como uma empresária de determinar um horário de trabalho, para mim, de me disciplinar, de sentar na mesa, produzir durante um período, focar naquilo que eu estou fazendo, eu não vou render. Eu não vou conseguir trabalhar. Se eu ficar me distraindo no celular, se eu ficar me distraindo na TV, se eu ficar me distraindo em outras coisas, o meu trabalho não vai acontecer. Eu não vou receber por ele e aí nada vai acontecer, né? Da mesma maneira, a vida cristã, por exemplo, o devocional de oração, se a gente não se disciplinar em tirar aquele momento com Deus todos os dias, a nossa vida espiritual ela vai esfriando, ela vai se distanciando de Deus, ela vai cada dia mais deixando, né, de nos tornar sensíveis à voz do Senhor e a gente deixa de ouvir a voz do Senhor. Então, tudo precisa de regras, tudo precisa de disciplina na nossa vida. O ser humano, como foi falado na frase do começo, né? Algumas regras podem parecer absurdas, mas elas são necessárias porque elas moldam os homens. Elas moldam os homens, né? E a maturidade é perceber que não dá para acordar a hora que quer, chegar no compromisso quando achar que é bom, né? Fazer refeições no momento em que desejar. Principalmente, né? Quem tem ansiedade, muitas vezes está ali comendo fora do horário, quando vai perceber a saúde está comprometida, o peso já ganhou demais, e depois para recuperar tudo isso, né, acaba sendo um trabalho triplicado. Por quê? Porque não existiu regras, porque você não está comendo de 3 em 3 horas como é o normal, como é o correto, né? Ou às vezes você não está fazendo um acompanhamento com um nutricionista, porque é necessário para a sua saúde melhorar. E eu não estou falando só de estética, eu estou falando de saúde mesmo. Né? Então a gente tem que ter maturidade para perceber que existem regras para todas as áreas da nossa vida.
Então a gente não pode sair na hora que a gente quiser. Eu tô aqui trabalhando e de repente, eu vou pra praia, deixa o trabalho aí, né? Hoje eu acordei com essa vontade de estar numa praia, gente, porque eu tô em reforma aqui já faz dias, já faz semanas. E eu cansada da bagunça, cansada, querendo ver tudo arrumado. E eu acordei, como eu queria estar numa praia, descansando. Mas não posso, eu tenho que trabalhar, né? Então eu tenho essa regra para cumprir, eu tenho essa disciplina para cumprir. Então a gente tem que ter maturidade para entender essas coisas. E maturidade é seguir as regras. Maturidade é, diante das normas, avaliar cada uma delas, empenhar-se para alterar as ruins para as boas, né? Porque às vezes a regra pode ser ruim de tentar entender, mas ela vai ter um fim proveitoso sempre. Às vezes a regra pode vir com uma cara de que não é tão legal, mas ela vai ser algo bom pra gente lá no futuro. Principalmente, por exemplo, eu tenho que estudar, mas eu não tenho tempo para estudar, vou estudar de madrugada, é o jeito. É o jeito, mas você lá na frente vai colher os frutos desse trabalho, o fruto desses estudos, né? Então tudo é questão de maturidade para entender e seguir as regras. E empenhar-se, né, para alterar as ruins para as boas, como eu falei, enquanto as mudanças almejadas não vêm. Então, aos pouquinhos você vai cumprindo as regras, vai se disciplinando nas coisas pequenas, para quando você conseguir, né, alcançar aquilo que você almeja, você vai dizer, valeu a pena me disciplinar, valeu a pena seguir as regras, né? E regras não doem. Na verdade, são regras, educam, né, o nosso corpo para viver melhor, moldam a nossa mente para pensar melhor, prolongam a nossa vida. Eu fico pensando muitas vezes, se Deus não tivesse deixado a sua palavra, como a humanidade estaria? Porque todas as leis que foram criadas, elas tiveram base na palavra de Deus. Você sabia disso? Todas as leis que são instituídas, foram instituídas no começo da humanidade. As regras de lei, de conduta, de moral, elas são pautadas na palavra de Deus. E hoje o que a gente vê são regras querendo ser quebradas, são morais querendo ser desfeitas, são leis querendo ser distorcidas para benefício de uns e não de outros, saindo da palavra de Deus, tirando aquilo que Deus já estabeleceu como regra, porque Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para o ser humano não se autodestruir. E as pessoas estão distorcendo as regras, as pessoas estão mudando as leis, as pessoas estão querendo banalizar as coisas e a moral de Deus. E a humanidade, em vez de evoluir, como todo mundo acha que a evolução é o pensamento, né, livre, não, gente. A humanidade não está evoluindo. A humanidade ela está retrocedendo quando ela se afasta das palavras de Deus. A humanidade ela retrocede quando ela deixa de entender a moral de Deus, a vontade de Deus, que é perfeita, que é boa e agradável. As regras de Deus não são pesadas. Elas são regras que nos conduzem ao respeito ao próximo, ao amor. São regras que, se você conhecer, você vai entender que não é nada parecido com o que andam falando por aí. Então, as regras, elas são necessárias. Mas como que a gente sabe que se a regra é boa? Se ela está dentro ali dos parâmetros da palavra de Deus. Porque essa foi a primeira regra instituída. Quantos de nós nem sabemos citar os 10 mandamentos na ordem? Você já parou para analisar os 10 mandamentos? Muitos de nós conhecemos os 10 mandamentos assim, de ouvir falar, né? Mas você já parou para ler lá em Êxodo 20 o que quer dizer cada um deles? Você já parou para meditar o que cada um deles inclui? E aí a gente percebe o quanto a humanidade se afastou daquele roteiro que Deus planejou para ela. Então, regras são necessárias. Elas prolongam a nossa vida. São regras que possibilitam o nosso convívio. Porque são as leis, são as regras, são o respeito que não me faz avançar no direito do outro. Que não me faz querer que o outro engula a minha verdade a todo custo. Porque, na verdade, gente, não existe a minha verdade. Eu não tenho verdade nenhuma. A única verdade é Jesus. A sua verdade não é verdade. A minha verdade não é a verdade.
a única verdade é a de Deus. A única verdade é Jesus. Os políticos podem falar da verdade, dizer que eles falam a verdade, mas a verdade é Jesus. Simples assim. Né? Então, as regras que possibilitam a vida em comunidade de maneira sensata, não digo perfeita porque nós não somos perfeitos, mas de maneira sensata, com bom senso, com uma moral, as regras que são pautadas na palavra de Deus. E é por isso que muitos distorcem, é por isso que muitos querem abolir, é por isso que muitos querem deixar que essa palavra se cale. Mas nós não podemos deixar a palavra de Deus se calar, porque é ela que conduz a nossa vida no pleno caminho da verdade, que é Jesus. É o Senhor Jesus. E quando nós conhecemos a verdade, que é Jesus, não tem como a gente não conviver de maneira socialmente boa, socialmente respeitosa. Se toda a humanidade conhecesse as verdades de Deus como elas são, a humanidade já teria de fato evoluído, mas ela não evoluiu, porque cada vez mais ela se distancia de Deus e dos seus princípios. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? É nos aproximar da palavra de Deus. É por conta própria, individualmente, ir acendendo essas chaminhas. Ir, cada vez mais se aproximando de Jesus. Um ali, outro aqui, outro acolá. E a gente começa a entender que a única verdade vem da palavra de Deus. Que a única regra que vale a pena seguir é a lei de Deus. E quando a gente segue a lei de Deus, a gente também respeita a lei dos homens. E a gente vive em comunidade, a gente vive em sociedade de maneira respeitosa, em amor. E com um olhar de entender que o direito do próximo eu preciso respeitar. O direito que eu tenho de exercer a minha liberdade religiosa é o mesmo que o outro tem também. Mas o que a gente vê hoje, infelizmente, é que, por um lado, querem calar, para o outro, querem deixar. Mas a gente faz a nossa parte e a gente segue obedecendo a palavra de Deus. Amém? Então, onde não há regras, sobra atraso, ansiedade, solidão. Então, viva as regras boas, as regras da palavra de Deus. Você quer conhecer a palavra de Deus? Leia. Você quer conhecer a Jesus, a verdade plena, a verdade absoluta? Leia a palavra de Deus. Porque só assim a gente consegue ver os olhos, ver a humanidade, ver as pessoas com os olhos de Jesus. E aí, através do olhar de Jesus, a gente consegue conviver em paz. Mesmo que a pessoa pense diferente, mesmo que a pessoa tenha político diferente, mesmo que a pessoa tenha ideologias diferentes. A gente consegue viver em paz desde que cada um respeite o seu espaço, né? Então, existem regras para isso. E a regra da palavra de Deus é aquela que nos mantém no foco, mantém na moral, mantém nos princípios. Se você conhecer os princípios de Deus, não vai ter como você se enganar. Então, siga as regras da palavra de Deus. Amém? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus, uma semana abençoada para todos e até o nosso próximo devocional, semana que vem. Tchau, tchau.